how are you guys? This is Teacher Caroline. Vamos aqui às semanas 4, 5 e 6 do PET 2 do 8º ano de língua inglesa. Então, vamos à semana 4. Cada superhero tem um poder especial, uma ou mais qualidades que os tornam de fato super. Veja abaixo algumas habilidades e associe as colunas. Então, associando aqui, né, nós temos a primeira, Super Strength, vai ser o número 8, que é a super força. Speed vai ser o number 1, velocidade. Próxima, Agility or Reflexes, agilidade, reflexos. No caso, vai ser o 2, super reflexos. Healing, Regeneration, vai ser a número 6, regeneração, cura. A próxima, essas duas aqui são a mesma coisa. Acho que eles queriam colocar um complemento do outro, mas acabaram colocando 2 parênteses, vão ser o mesmo número, que é o 5, super sentidos. É os super senses, que são sight, hearing, smell, taste, touch, que são os 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e toque. Seguindo aqui temos o Sensing Danger, Spider Sense, que é a número 4, intuição para o perigo. Sensing Other Types of Events, Dishonesty, Murder, etc. Então, número 7, detecção de mentiras e maus elementos. E a Longevity, Immortality, que é a imortalidade, vai ser o número 3. Já deu a resposta. Na número 2, pede pra gente dar um exemplo de cada superhero que tem um superpower desses aqui. Então, eu coloquei para Super Strength, já veio com o Superman. Para Speed, coloquei Flash, que é velocidade. Para Agility or Reflexes, coloquei Wonder Woman, que é a Mulher Maravilha. Healing or Regeneration, coloquei Supergirl, que é a prima do Superman. Super Senses, coloquei Spider-Man, porque inclusive fala aqui sobre, né, um senso muito fora do comum e tal. Sensing Danger, que é no caso de sentir o perigo, vai ser também o Spider-Man. Eu não conheço muito sobre super-heróis, eu sei o básico do básico. Número 7, que é o Sensing Other Types of Events, coloquei X-Men, que eles sentem, né, algumas coisas conseguem sentir determinadas coisas, que eles têm os superpoderes lá e trabalham com a mente e tal. E por último, que é Longevity e Immortality, coloquei Wolverine, porque ele é um dos que eu me lembrei dos X-Men que possuía esse poder. Por fim, gente, na número 3, liste outras qualidades que podem ser observadas nos heróis e em pessoas comuns. Por exemplo, smart, esperto. Coloquei agile, que é ágil. Funny, divertido. Creative, criativo. Helpful, pessoa que ajuda, prestativa. Kind, gentil. Intelligent, inteligente. Revengeful, que é vingativo também, right? Número 4. Sabemos que muitas pessoas comuns também são verdadeiros heróis e heroínas. Que tal criar novos heróis ou heroínas? Então, eu coloquei aqui para os meus alunos a orientação do seguinte. Não é necessário criar um quadrinho, mas eu pensei, talvez você faça um desenho de um super-herói ou super-heroína que você gostaria que existisse. Não precisa fazer um quadrinho, mas pense em um super-herói que não existe, mas que seria muito bacana se existisse e monte, né? Você pode se basear em alguém que você de fato conheça. A semana 5, gente, ela vai ter 2 partes aqui. A gente vai fazer a leitura e eu vou dar uma explicada para vocês. Então, vamos ler esse texto. There are many things we can do during quarantine time. We can start reading books, help each other, plant a tree, meditate, exercise at home, start a new project, plan our future, study a lot, discover new artists, learn more recipes with your grandma, tell your friends and family how much you love them, make a pajama virtual party, meet some friends on the web. Is there anything you would like to learn or know more about? Play any musical instrument or learn a new or many languages. Let's start to practice the engagement. E aqui nós temos o significado, né, a tradução do texto. Então, vocês viram que tem algumas palavras que estavam em negrito, que são palavras que indicam quantidade. A gente tem a palavra many, que é muitos ou muitas, e temos a palavra much, que é muito ou muita. A diferença é que many nós usamos para coisas que estão no plural,
E much nós usamos para coisas que estejam no singular e que nós não conseguimos contar. Líquidos não dá para contar, carne não dá para contar, coisas que estão em estado cremoso ou pastoso, porque não tem como você tirar uma unidade, né? Você vai tirar um pouco ou muito. E aí não dá para você especificar se é 1, 2, 3. Por isso a gente utiliza o much. E many é quando você tem muitos, tem vários e você já consegue contar, distinguir as unidades, um por um. Então, I have many friends, eu tenho muitos amigos, consigo contar os amigos, então, many friends. I don't need much sugar, eu não preciso de muito açúcar, não tem como, gente, eu contar grãozinho por grãozinho de açúcar. Então, a gente vai considerar açúcar como uma coisa que não dá para contar, a gente usa o much e não many. Aqui também a apostila fala sobre any e some. Any significa nenhum, quando você vai falar na negativa, por exemplo, nenhum, I don't know any American, não conheço nenhum norte-americano. E temos o some, que é esse aqui, some, não é some, que significa algum ou alguns, no caso eu uso na positiva, né? Oh, I have some American friends, eu tenho alguns amigos americanos, ok? Então, nessa semana, a apostila, ela propõe que vocês façam um Canva, vocês vão ao Canvas, eu não me lembro se é Canva ou Canvas, só um minutinho, se é no singular ou no plural. É o Canva, perdão, pessoal. Então, ele tem sido muito falado ultimamente. Canva significa tela branca, então ele é utilizado para editar fotos, vocês montarem uma arte, coisa assim. Aí é o seguinte, a atividade proposta nessa semana pode ser feita no caderno mesmo, no caso para os meus alunos eu dei essa orientação. E você vai escolher 5 coisas legais que você pode fazer durante a quarentena. Ou seja, aprender uma música, aprender um instrumento, um novo idioma, plantar árvore, igual o texto estava falando. E você vai fazer um cartaz. A gente fala cartaz, gente, não quer dizer que uma cartolina. Um cartaz, eu quero dizer que vai ocupar a folha toda, por exemplo, no seu caderno, com gravuras, desenhos e a tradução das frases para o inglês. Então, você faz a frase em português e passa para o inglês. Se quiser fazer direto, também pode, mas eu acho que o livro, a apostila coloca para que vocês façam primeiro em português e depois passem para o inglês. Aí fica a critério, tá bom? Vocês não precisam baixar o Canva ou ficar quebrando cabeça, não. Se vocês não quiserem fazer online, podem fazer por meio da forma tradicional, que é desenhando no caderno e tudo mais, ok? Se eu estiver falando muito rápido, gente, diminui a velocidade de reprodução do vídeo, tá bom? E vai pausando para poder ver as questões. Por último, gente, questão 6. Leia o texto abaixo em que uma estudante traz uma importante reflexão sobre um importante durante a quarentena, importante momento, talvez, né? Things I'm grateful for during quarantine. Coisas pelas quais eu sou grata durante a quarentena. Growing up, I was always an aggressively optimistic kid. I could find the silver lining in almost any situation. Many years later, in the face of a pandemic and an uncertain future, that has come my superpower. That has become my superpower. With nothing but the sad and the bad everywhere we look, I thought it would be a nice change of pace to remind my readers of the silver lining. Here are all the things that I am grateful for during these difficult times. First off, the list are family and friends. If social distancing has proved anything, is that we're social animals. We're meant to be together, and in a world otherwise plagued by so much hate and inequality, we're learning to come together again. I think that's beautiful. Being an international medical student, I'm always I'm away from my family or for a majority of the year. This gave me the chance to reconnect with them, spend more time with my aging grandparents, and give my 12-year-old dog some love in his last few years. I couldn't be more grateful to make up for the lost time with the people that matter most to me in this world. I'm grateful for the time to engage with things I don't have the time or energy for before. I'm grateful for the time to reflect. Until next time, stay positive, X. Shweta. Temos um vocabulário aqui. Número 1. What is the main subject of the text? Qual é o principal assunto do texto? Reflections about the grateful of the students
Shilta. Então, reflexões sobre a gratidão da estudante Shilta. Número 2. According to the text, what does the social distance have proved? O que o distanciamento social nos ensinou? We are social animals. 3. No trecho, I could find a silver lining in almost any situation. O que significa silver lining? É o lado bom das coisas. No trecho, I'm grateful for the time to engage with things I didn't have the time or energy for before. Ou seja, eu sou grata pelos momentos que eu passei que eu investi nas coisas que eu não tinha tempo ou energia antes. Shweta nos conta que é grata por conseguir energia para fazer coisas que antes não conseguia. E você, em que engajou-se nessa quarentena? Coloquei alguns exemplos aqui. A gente vai começar com I have engaged in my. Então, eu tenho me engajado, eu tenho investido em meu. E aí você vai completar no que você tem investido. Eu fiz algumas frases aqui. I have engaged in my studies, nos meus estudos. I have engaged in my church, na minha igreja. I have engaged in my chores, que são nas minhas tarefas domésticas. I have engaged in new courses, em novos cursos. E a número 5, nós vamos fazer uma gratitude can, que seria um pote da gratidão, mas vocês podem fazer no caderno mesmo. Aí vocês vão montar, como tá aparecendo aqui, coisas pelas quais vocês são gratos. Então aqui a pessoa colocou I'm grateful for life. Sou grato pela vida. I'm grateful for my family, pela minha família. I'm grateful for the air and nature, pelo ar e pela natureza. E aí vocês vão colocar as coisas pelas quais vocês são gratos. Vocês vão usar assim, I'm grateful for, e aí colocar pelo que vocês são gratos. Pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus amigos, pela minha saúde, pelos meus estudos, pela minha inteligência, pela minha positividade, ok? E aí vocês podem fazer um desenho para ilustrar se vocês quiserem, tá? É super tranquilo de fazer e vocês não precisam passar para o português, coloquem direto em inglês. Pessoal, é isso. Terminamos então as semanas 4, 5 e 6. Espero ter ajudado de alguma forma vocês. Thank you so much for watching e até a próxima. Goodbye!